Fala pessoal, Caio Vinícius aqui com mais um vídeo sobre Photoshop e hoje você vai aprender como alterar a cor de qualquer coisa que você quiser aqui dentro do Photoshop. Mas antes de começar, eu quero só te falar que as vagas do meu curso Photoshop Descomplicado já estão abertas. Esse que é o curso ideal para você que está começando a trabalhar com Photoshop, para você que tem dificuldade, para você que acha que o Photoshop é um monstro de 7 cabeças. Então esse é o curso ideal para você fazer e começar a descomplicar e ver que o Photoshop é um universo incrível. O link está logo abaixo aqui na descrição do vídeo e quando você vê o valor desse curso, você vai achar que é brincadeira, mas mano, não é. É a mais pura verdade. Então é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Já aproveita também para deixar o seu like, para apertar o botãozinho de se inscrever, porque agora é vídeo toda semana. Então se inscreve, deixa o like no vídeo e vamos lá! Pessoal, eu decidi estar gravando essa aula porque eu vejo que muitas pessoas sofrem na hora de alterar a cor de um objeto, de alguma coisa dentro de uma imagem dentro do Photoshop. Eu mesmo já passei por muita dificuldade para tentar alterar a cor de carro, tentar alterar a cor de roupa, né? Tipo, conseguia alterar, mas ficava... Sabe quando você altera? Se você alguma vez já tentou alterar a cor de algum objeto no Photoshop, você já deve ter passado por isso. Sabe quando você consegue alterar a cor ali, né, daquilo que você queria mexer, mas não fica com aquele aspecto original, dá pra ver que foi mexido, sabe? Fica, tipo, os cantos, assim, continuam aparecendo a cor original, as cores também começam a estourar, os brilhos começam a mudar de cor, então, tipo, aquilo que era pra ficar azul começa a ficar meio que roxo, começa a ficar meio que vermelho. Então, com essa aula aqui, você vai aprender a mudar da maneira certa. E quando eu falei no início da aula que você aprender a mudar a cor de qualquer coisa aqui dentro do Photoshop, mano, é qualquer coisa mesmo, não tava brincando. Então, nesse primeiro exemplo aqui que a gente tem na tela, ó, a gente tem esse senhor aqui e a gente vai alterar a cor da jardineira verde que ele tá e desse regador. Então, aqui a gente tem dois materiais diferentes. Então, a gente tem tecido na jardineira e a gente tem plástico aqui no material do regador. Beleza? No segundo exemplo, a gente vai alterar a cor da camiseta desse modelo, que também é tecido, só que nesse exemplo aqui a gente tem uma particularidade dentro dessa imagem, que é uma dica que eu vou passar para vocês também quando vocês forem alterar esse tipo de imagem que eu vou passar para vocês também. E nesse terceiro exemplo aqui, né, o exemplo clássico que é conseguir alterar a cor de carro. Então a galera tem muita, eu vejo que tem muita procura, né, para aprender a alterar a cor de carro da maneira correta. E eu vejo que tem muita gente que posta nos grupos aí, pô, alterei a cor aqui para fazer uma manipulação, ou o cliente que pediu, enfim. Só que o resultado não fica tão real, dá para ver que foi mexido. Então você vai aprender a mudar a cor, preservando essa textura também, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, né, com o nosso primeiro exemplo, e a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que ter uma seleção muito boa, uma seleção daquilo que você quer mudar, ela tem que ser excelente. Então nesse caso aqui eu já tenho a minha seleção pronta, então vou vir aqui no menu Select, Load Selection, e vou simplesmente carregar a seleção que eu já tinha feito aqui para essa aula. Numa próxima aula eu posso fazer uma explicação sobre seleção, posso criar uma nova aula somente sobre seleção, beleza? Você pode sim salvar uma seleção e depois descarregar na hora que você quiser. Mas enfim, o que a maioria das pessoas fariam nesse exato momento? Já tem a seleção pronta, né? É comum que a maioria das pessoas viesse aqui no menu Image Adjustments e viesse aqui no Hue Saturation, né? Ou matiz e saturação. E aí ia ficar brincando aqui com esse slider, vai para um lado, vai para o outro, até tentar chegar na cor que deseja, né? E aí aumenta a saturação, diminui a saturação, enfim, ficaria ali bem um tempo e acaba que o resultado não é tão satisfatório. Como vocês podem ver, olha só, quando eu altero a cor por aqui, eu não tenho tanto controle, né? Então, não é que esteja errado, mas é que dá para fazer de uma maneira mais inteligente. Outro ponto é que fazendo por aqui, ó, se eu aplicar aqui, por exemplo, olha só, deixei azul, mas se eu quiser mudar isso aqui agora para o amarelo, eu tenho que dar Ctrl Z e voltar, então é uma edição destrutiva. E a gente não quer trabalhar de edição destrutiva, a gente vai trabalhar de maneira profissional. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Com a seleção feita, a gente vai vir aqui, ó, nas camadas de ajustes e eu vou adicionar uma camada de ajuste de Solid Color, ou cor sólida, beleza? O preenchimento sólido, não sei como vai estar na versão em português. Fazendo isso, ele já vai fazer aqui o carregamento desse Solid Color, seguindo a seleção que eu tinha, né? Eu vou dar um OK. E agora é que tá, agora que vem o pulo do gato, que é a parada mais fácil também, né? Mas é a mais importante. O que a gente faz agora? A gente vai alterar o Blend Mode aqui. Só que em vez de a gente ficar aqui testando Blend Mode por Blend Mode, Blend Mode por Blend Mode, né? Indo na sorte, a gente vai direto no Blend Mode Color. E por que a gente vai no Blend Mode Color? É simples, pessoal.
O Blend Mode Color, o que ele vai fazer? Ele vai sobrepor a textura original, ou seja, a roupa original aqui do nosso modelo, ele vai sobrepor a roupa dele com a cor que a gente setou aqui no Solid Color, porém ele vai preservar toda a parte de sombra e toda a parte de luz. Resumindo, ele vai trocar a cor, preservando o volume. Então é isso que deixa a edição com um aspecto original. É você preservar o volume, você está preservando a textura. Então aqui você consegue preservar o volume e a textura de uma só vez. E outra coisa, outra vantagem que a gente tem aqui, a qualquer momento você pode vir aqui, dar 2 cliques no Solid Color e escolher a cor que você quiser. Então, pô, não quero vermelho, eu quero, sei lá, vamos trabalhar aqui, rosa, roxo. Então você consegue alterar a hora que você quiser. E olha só, diferente daquele roxo que a gente aplicou com o Hue Saturation, né, aqui ele preservou totalmente toda a parte de luz e toda a parte de sombra, sem estourar nada. Então, eu quero deixar azul. Você consegue deixar azul. Tá muito saturado. Você vem aqui, ó, e controla. Tá muito claro. Você consegue deixar mais escuro. Então, você tem total controle para deixar a imagem totalmente original, olha só. Da hora, né? Então, vamos escolher uma cor aqui, ó. Eu vou deixar esse azul, gostei desse azul, um tom meio jeans, ficou da hora. Vou deixar só menos saturado um pouquinho. Beleza, e vou dar um OK. E agora vem mais uma dica importante pra caramba, mano. Que é o seguinte. Quando a gente faz a seleção, né, alguns pixelzinhos que a gente não consegue ver, assim, digamos, com tanta precisão, eles acabam não sendo selecionados e acabam dando uma impressão de serrilhado, mostrando algumas partes da textura original da imagem. E a gente não quer isso. Então, o que a gente pode fazer? Só dar 2 cliques aqui na máscara que o Solid Color criou, né, em cima daquela seleção que a gente fez. E nessa máscara, quando você dá 2 cliques, você vai ter aqui o parâmetro de Feather. Nesse Feather aqui, que é uma suavização, a gente vai aumentar um pouquinho esse valor para dar uma suavizada. Então, não vou aumentar tanto, 2.3 pixels está legal, porque a minha imagem é grande. Se você estiver trabalhando com uma imagem menor, você vai trabalhar num valor menor. Se você estiver trabalhando com uma imagem maior, você vai trabalhar num valor maior, beleza? Então, esse Feather é só para dar uma suavizada, para não deixar o efeito tão duro, tão rígido. Então, vocês podem ver aqui, ó, não sei se vai dar para acompanhar, ó, sem o Feather e agora com o Feather, ó. Ele dá uma desfocada, né? Ele dá um blurzinho, um fadezinho bem de leve. Beleza? Então, eu vou deixar aqui, ó, o valor de 2, então um valor legal, só para deixar a parada mais suave. Beleza? Então, tá aí o primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo, né? Já tem a seleção pronta aqui também. Vou carregar essa seleção e vamos lá. Esse exemplo aqui, eu falei com vocês que tinha uma certa particularidade. Então, vou fazer o mesmo procedimento. Vou adicionar aqui um Solid Color, né? E, beleza. Vou colocar aqui, vou mudar aqui para o Color. E olha só, o que acontece aqui, pessoal? Nesse tipo de exemplo, eu falo porque às vezes clientes podem pedir isso para vocês. Eu já tive esse problema com um cliente que era DJ. Ele tinha que aparecer ali na imagem com a camiseta na cor azul, porque a temática da festa era azul, mas a camisa que ele tinha tirado a foto original era amarela. Só que todo o restante da composição seria menos saturado, como é nesse caso aqui. Então, ficaria muito artificial se eu pegasse uma tonalidade, ó, e colocasse, por exemplo, aqui, ó, com a saturação bem alta. Tá vendo que, olha o que acontece. Quando eu olho para a imagem como um todo, essas áreas aqui, ó, que estão estourando na saturação, né, tá tendo um contraste muito maior do que o restante da imagem, essas áreas aqui deixam bem claro que isso aqui foi editado, que teve uma manipulação. E não é isso que a gente quer preservar o aspecto mais original possível. Então, nesses casos, vocês observem aqui, ó, como que está a saturação, como que está a composição no geral, e vocês vão colocar o efeito que vocês vão trabalhar seguindo, né, a composição geral. Pô, se está menos saturado e com menos contraste, beleza. Então, você vem aqui, ó, e deixa com menos contraste. Tá vendo que fica bem mais original? Tá vendo que perde totalmente o aspecto artificial? E aí você pode escolher depois aqui da matiz a cor que você quiser, que você vai continuar mantendo a originalidade da imagem. Beleza? Então vou deixar ele aqui verdinho, meio azulzinho, sei lá. E tá aí a edição prontinho. Agora vamos para o terceiro efeito, né, para o terceiro exemplo, na verdade, que é o exemplo que a maioria da galera, tô ligado que tá a fim de ver. Então vou carregar a seleção, né? E mais uma vez, pessoal, caprichem aí na seleção. Porque não adianta nada você caprichar no efeito, mas se a seleção tá ruim. Então vai ficar totalmente zoado. Então nesse caso aqui, o procedimento é o mesmo, né? Então nesse caso, olha só, se a gente fosse, vou até destrancar aqui a minha camada, se a gente fosse pelo Hue Saturation, né? Hue Saturation,
olha só, quando a gente começa a alterar a cor aqui, ó, tô jogando aqui pro amarelo, né? Então, cheguei aqui numa tonalidade amarela e olha só, tá vendo que os reflexos ainda estão meio avermelhados? Então acaba ficando uma parada meio que camaleão, né? Vai mudando de cor de uma hora para outra, só que preserva os tons originais ainda. A gente não quer, a gente quer somente luz e sombra da textura original. E outra coisa, aqui no Hue Saturation, se você não tem costume de usar, né? Pô, eu quero deixar ele azul. Aí você traz o slider aqui pro azul, mas ele fica amarelo. Então as pessoas acabam ficando perdidas. Depois eu vou fazer uma aula explicando sobre isso também, mas não vem ao caso agora. É só para vocês entenderem que usando o Solid Color, como eu estou mostrando, é muito mais eficiente. Beleza? Não que a outra maneira não funcione, mas eu quero mostrar para vocês a maneira que eu considero mais eficiente e que eu uso também. Então vamos lá, Solid Color, beleza? E aí, deixa vermelho aqui por enquanto, vou mudar aqui para o Color, e olha só, já alterei, né? Só que o carro já era vermelho, né? Eu não quero que ele continue vermelho, então vamos lá. A graça é você poder brincar, mudar a cor totalmente, né? Então vamos lá, vou lançar aqui um azul, olha só. Olha a diferença. Olha como é que ficou, ó, toda a parte de reflexo. Se liga. Toda a parte de reflexo acompanhou a tonalidade que eu coloquei, mas preservou o quê? A luz e a sombra, ou seja, preservou o volume. E aqui, mano, você pode colocar qualquer cor, velho. Então vamos colocar aquele amarelo que eu tinha colocado lá. Olha só, coloquei aquele amarelo que eu tinha tentado colocar com o Hue Saturation, né? Só que aqui ele funciona, tá vendo? Aqui ele funciona de verdade. Então, talvez um amarelo mais claro, né? Ou mais para cá, menos saturado, ou mais escuro. Cara, você pode brincar do jeito que você quiser. Se quer deixar o carro prata, pode deixar ele prata, chumbo, sei lá. Daí fica a seu critério, beleza? Vamos buscar uma outra cor aqui. Olha só, ficou bem da hora, né? E aqui, ó, tá o que eu falei com vocês, ó. Aqui eu pequei um pouquinho na seleção, tá vendo? Então aqui é onde uma área que eu teria que dar uma atençãozinha maior. É só para vocês verem que o quanto é importante você caprichar aí, né, na sua seleção na hora de aplicar, né, antes de aplicar o efeito. Então vamos deixar esse carro aqui, deixar ele azulzão. Da hora, né? Vamos deixar ele um pouquinho mais escuro. E tá aí, ó, para ficar bem mais original. E voilá. E como a gente está trabalhando com máscara, né, você pode a qualquer momento vir aqui, pegar um pincel, né, o pincel na cor branca. Estou trabalhando com máscara, eu pinto na cor branca e ele aplica o efeito aqui, ó, nas áreas que eu vou pintando. Então ele vai só revelando aqui o efeito nas áreas que eu estiver pintando também, beleza? Bom, pessoal, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa abaixo nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, para poder saber. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o like aqui para eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Se você já é inscrito, você está vendo que nessa semana eu já comecei com alguns vídeos. Se você não é inscrito ainda, poxa, então seja bem-vindo, fica à vontade e já se inscreve aí também. Demorou? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!